Estamos de volta aqui na Maratona da Fé, agora falando sobre Gênesis capítulo 2. Mas antes de começar Gênesis 2, eu quero só finalizar um comentário que o missionário fez a respeito da criação, que eu creio que vai ser um resumo daquilo que nós estudamos nos outros dias. A cada etapa da criação, o Senhor viu que tudo o que tinha realizado era bom. Ele criou a luz, estabeleceu ordem na terra, separando os céus, os mares e a terra seca. Deu origem às árvores frutíferas, constituiu os luminares, criou os animais aquáticos e os terrestres, bem como aves, e por fim formou o ser humano. Como se avaliasse a obra de suas mãos, ele viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Isso significa que na criação tudo tinha seu propósito estabelecido, era agradável e funcional, e o Altíssimo teve prazer em ver sua bondade refletida no universo criado. Nós também nos admiramos diante da majestade infinita do Criador e lhe oferecemos louvor e gratidão pelo modo assombrosamente maravilhoso pelo qual nos formou. E aqui o missionário também comenta, na criação do homem, Deus chamou a Trindade Santa para participar daquela nova criação. O verbo fazer, conjugado no plural, façamos, apresenta implicitamente o sujeito nós. Além disso, o pronome nossa, reforça a ideia de que Jesus e o Espírito Santo foram coparticipantes da obra criadora do ser humano. A gente vê isso em João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Desse modo, deparamos-nos com a primeira evidência bíblica a respeito da Trindade e vemos que o nosso Deus é trino, composto por três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo é o Deus único a quem servimos. Nossa mente é finita, por isso somos limitados a compreender plenamente o Deus infinito que nos criou, mas ainda assim podemos crer que Ele existe e está conosco. Verdade, a gente tem uma dificuldade talvez de entender essa plenitude de Deus, né? Mas eu acho que é interessante falar mais ou menos assim, digamos a Cristiane. A Cristiane, a identidade dela, né? Eu sou uma pessoa, né, que tem uma identidade, mas eu cumpro funções diferentes. Horas eu sou mãe, né? Horas eu sou esposa, horas eu trabalho como jornalista, enfim, horas eu tenho mais alguma outra atribuição, mas eu sou a mesma pessoa, né? Então, ainda, creio que por ali dê para mais ou menos a gente entender um pouco a respeito dessa questão da Trindade. Além disso, o missionário também fala sobre outro assunto. Deus criou o homem para ser como um reflexo dele no mundo e o fez à sua imagem e semelhança, como obra-prima de toda a criação. Por essa razão, o ser humano é dotado de livre arbítrio, vontade própria e capacidade para pensar, escolher, sentir, agir, dominar, diferentemente dos outros animais. Entendemos que Deus criou um ser moral, racional e espiritual à sua semelhança, porque desejava estabelecer com Ele uma comunhão. É necessário a gente entender quem nós realmente somos em essência. Nós somos espírito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele é o quê? Ele é espírito. Então, algo muito forte que nós temos dentro de nós, e a gente tem falado a respeito disso, que nós fomos criados para adorar a Deus, para ter essa comunhão com Deus. Por isso, o ser humano, se ele não adorar a Deus, ele vai adorar outra coisa. Pode reparar, pode observar. Já é de cada um de nós sermos adoradores. A gente tem essa natureza porque é a nossa essência, é o nosso espírito. Só que fomos criados para ter o quê? Comunhão com Deus, adorar a Deus. Mas o pecado, de que eu continuo o missionário falando, interrompeu, né? Em Gênesis 3 a gente vai ver melhor isso. Apesar disso, por meio da graça do Senhor, voltamos à sua presença e através de Cristo, da remissão dos nossos pecados. E em Cristo temos condições de falar com Ele e sermos ouvidos. Além disso, podemos separar diariamente momentos preciosos e dedicá-los à intimidade com o Pai. Há algum tempo eu meditava a respeito disso, sobre os 4 pilares. Qual é o primeiro pilar? É a gente ter comunhão e intimidade com o nosso Deus.
E como que a gente vai ter comunhão e intimidade com o nosso Deus? Primeiro, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, porque quando houve o pecado, que nós vamos ver aqui, né, que houve esse rompimento, essa morte espiritual, nosso espírito ficou limitado, ficou mirrado, né? Então, a gente perdeu uma grande capacidade que nós tínhamos, o quê? De comunhão com Deus. Começamos a ser guiados pelos 5 sentidos, mas através de Cristo nós voltamos a ter o nosso espírito vivificado. Assim como Jesus morreu, ele ressuscitou, nós também, quando aceitamos Cristo como Salvador, morremos para a nossa velha natureza, para o nosso eu, né? Para a nossa independência, para a nossa morte espiritual, né? E ressuscitamos. Nosso espírito volta a ter essa ligação com o Pai. Adão, o primeiro homem, criado como ser inteligente, deveria zelar pela obra da criação, como fiel administrador, comenta aqui o missionário. Deus outorgou-lhe a missão de formar uma família e administrar o mundo material, e deu-lhe autoridade sobre todas as coisas. Contudo, quando desobedeceu ao Altíssimo, Adão perdeu a capacidade de dominar. Então, por meio do pecado, trouxe degradação ao mundo criado, e a terra passou a produzir espinhos e cardos. No entanto, por intermédio de Jesus, fomos recriados e voltamos a ter a autoridade que, no princípio, o nosso Deus concedeu ao homem. Cristo, o último Adão, veio restituir tudo o que o diabo nos roubou ao enganar Adão e Eva. E mais... Bom, agora a gente vai entrar em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, a gente começa lendo assim. É um resumo daquilo que foi relatado em Gênesis, capítulo 1, e diz assim: Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. É muito importante a gente não desprezar esse fato de Deus ter abençoado um dia para o descanso. Quantas vezes a gente começa pensando, não, eu não posso parar um dia, né? Eu tenho que trabalhar todo dia, porque se eu não trabalhar eu não vou ganhar dinheiro, e a gente vai trabalhando, não tira tempo de descanso, não dorme bem, e daqui a pouco a gente começa a ver um monte de problemas de saúde surgindo. Por quê? Porque nós estamos infringindo algo que Deus fez para o nosso próprio bem. Puxa, mas como é que eu vou descansar nos dias de hoje? Ainda mais com problema de pandemia. Se eu não trabalhar, eu não como. Bom, aí é uma questão de você chegar e de você pensar, obedeço o princípio ou vou ser eu independente e o meu raciocínio humano, né, que vai chegar e que vai dar conta de mim. Aí é uma questão de fé, em que a gente, de fato, se quem obedece, Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não vai deixar na mão aquele que, de fato, se submeter, né, à lei dele, à palavra dele, crendo que ele vai chegar e suprir todas as necessidades. E temos inúmeros testemunhos a respeito disso. Mas eu queria comentar com você aqui a palavra sábado, que o missionário comenta aqui. A palavra sábado, usada para referir-se a um dia da semana, tem origem hebraica, se chama-se Shabat, e significa descanso, gozo. Depois de ter concluído a obra da criação, o Senhor Deus abençoou o dia 7º e estabeleceu para si um dia de descanso. Ele havia criado os céus, a terra, as aves, os animais, o homem e a mulher. Então, no 7º dia, desfrutou de tudo quanto havia feito. Isso nos serve de ensinamento, pois devemos ter um período de descanso, a fim de usufruirmos das bênçãos da criação, do mesmo modo como o Senhor desfrutou. Não importa o dia que dedicamos ao Senhor. O que Deus quer é que dediquemos um tempo para servir-lhe por meio do culto, da adoração e da comunhão. Porque o descanso do ser humano, ele não vem só apenas do deitar, dormir, né? Descansar. Mas aqui ele vai mostrando que o descanso é estar em Deus, né? Estar na palavra de Deus, confiar em Deus, né? Acreditar, né? Fisicamente descansar e também descansar de sair das ansiedades, né? Da preocupação. É necessário a gente chegar e a gente ter aquele dia em que a gente descansa e confia em Deus, certo? Ele também comenta
sobre outra passagem, mas eu vou continuar aqui lendo o versículo 4 para você entender melhor. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava. É interessante isso aqui, né? Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. É interessante a gente ver que a capacidade de dar o fruto, no início, a terra já tinha, né? Só que havia necessidade da interferência da água, né? De se regar a terra, né? E do homem lavrar a terra para que ela pudesse frutificar. Muitas vezes a gente vê também esse paralelo a respeito da nossa fé em Deus. Deus ele já deu-nos espiritualmente as condições de nós reinarmos e sermos vencedores. A parte dele já foi feita, só que há uma parte que precisa ser feita pelo homem, né? No caso aqui, o lavrar a terra. O que é esse lavrar? Muitas vezes é a gente meditar, crer, confiar, né? Ler a palavra e falar, não, assim como ele estabeleceu, assim será, chamar a existência. Então, concordar com Deus naquilo que foi feito, para que venha o fruto, para que haja o crescimento daquilo que Deus plantou. É assim com o homem e a mulher, né? Quando eles têm um filho, quando eles concebem, né? A mulher concebe um filho, ali é um tempo em que ela vai chegar e que vai gerar esse filho até que ele venha à luz. Então, existe a parte de Deus e existe também a parte que o ser humano precisa fazer para que as bênçãos também venham sobre as nossas vidas. E formou o Senhor do pó da terra, versículo 6, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha que tremendo. Deus, então, formou o homem do pó da terra, né? Porque do pó da terra, como diz a palavra, né? O homem veio e do pó da terra ele vai voltar. Aqui, o missionário comenta, somos constituídos de corpo, alma, né? O intelecto, emoções e espírito. Deus formou Adão do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Em outras palavras, dotou-o da parte espiritual que o unia ao Senhor em natureza. Na alma residem as emoções e vontades, e o Espírito permite que nos relacionemos com o Senhor. Portanto, não somos apenas almas viventes, como os animais, pois o nosso Espírito nos torna a imagem e semelhança do Criador. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, soprou sobre os discípulos, dizendo-lhes que recebessem o Espírito Santo. É esse soprar que nos faz compreender sua palavra e restaura em nós a capacidade de ter comunhão com Ele, dar-lhe ouvidos e assumir a nossa posição. Que tremendo, não é verdade? E assim, a gente não sei se tem mais tempo, ainda continuamos com mais um tempinho? Já estamos quase encerrando aqui, mas eu vou ler aqui então para encerrar e depois a gente vai ter que falar no próximo da continuidade nesse capítulo que é tão rico, né, de entendimento. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Javilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é o Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, a gente para por aqui e a gente continua nessa maratona da fé, entendendo aquilo que Deus quer nos explicar, quer nos ensinar nessa palavra. Até mais!